Olá pessoal, eu sou Leandro Provenzano e hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre o prorrogação ou até mesmo o alongamento da dívida rural. Então todos nós sabemos que o produtor rural ele possui uma empresa a céu aberto. Então essa indústria que está ali a céu aberto, ela fica sujeita então às intempéries climáticas, como por exemplo excesso de chuva, falta de chuva, geada, ventos fortes e muito mais. Então, dessa forma, o produtor rural ele está sujeito a diversos fatores que podem prejudicar a sua produção agrícola. Dessa forma, o Manual do Crédito Rural ele oferece para você, produtor, a possibilidade de fazer uma prorrogação desse débito que você teve ali para custear exatamente a sua produção. Mas para que isso aconteça, você tem que ali incidir em uma das circunstâncias previstas pela lei, que são três, e eu vou enumerar aqui cada uma delas. A primeira situação é a questão de dificuldade na comercialização do seu produto. Então, dessa forma, vamos supor que você está ali com a sua carreta de soja na estrada e por alguma circunstância há um bloqueio nessa rodovia, vindo a fazer com que você perca essa comercialização do seu produto rural, seja por um deslizamento na via, seja até mesmo por ocasião de um bloqueio, de alguma greve ou alguma coisa nesse sentido. Então, nesse caso, você teve um fator externo aí influenciando na sua atividade, não permitindo que você pudesse comercializar livremente a sua produção. Então, esse é um dos casos que você pode ali fundamentar a instituição financeira a prorrogação do seu pagamento daquele débito rural. O segundo caso é aquele que a gente já mencionou até no começo, quando acontece, por exemplo, uma frustração da safra. Então, nesse caso, vamos supor que você estava ali com a sua plantação e aí ocorreu excesso de chuva, fazendo com que você não conseguisse colher aquela quantidade esperada, ou até mesmo quando os grãos não tiveram uma maturação suficiente, possibilitando então que você pudesse comercializá-los. Então, dessa forma, você atingiu ali também aquele requisito necessário para você pedir para o banco um prolongamento do pagamento do seu débito rural. E o terceiro caso é quando há ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento da exploração. Mas o que isso significa, Leandro? É que quando, por exemplo, vamos supor que o seu custo de produção ficou em R$100 por hectare, por exemplo, mas que, no entanto, na hora que você vai vender, o seu produto é uma commodity, por exemplo, e no caso você consegue vender por um preço menor do que o seu preço de custo. Então você foi afetado ali pelo fator do câmbio ou até mesmo pelo fator de compra do seu produto. O lucro que você vai ter com ele sequer vai pagar o seu custeio. Então você ali atingiu a terceira situação, onde você pode então pedir para o banco fazer o alongamento da sua dívida, possibilitando com que você faça um pagamento futuro. Mas para que você tenha direito a fazer esse pedido para o banco, tem que ter atenção em relação a dois fatores. O primeiro deles é que você deve informar o banco a incapacidade de pagamento logo que você perceba que você não vai conseguir fazer o pagamento total daquele débito rural. Assim que você verificar que você não vai conseguir fazer o pagamento da dívida, o banco deve ser informado previamente. E a regra é, você tem que informar antes do vencimento daquele seu título. Só assim o banco vai poder então fazer a prorrogação do seu débito, possibilitando então que você pague esse seu débito num futuro. E o segundo requisito para você poder exigir isso aí do banco, além de fazer a comunicação prévia, é também colocar um plano de pagamento. Ou seja, você vai fazer uma planilha contábil, você vai colocar ali documentos, às vezes até laudos contábeis, comprovando para o banco que você tem a capacidade de pagamento futura para honrar com aquele seu débito de hoje. Então, dessa forma, você reúne esses dois requisitos, a informação para o banco somada à capacidade de pagamento futura, e aí então você vai solicitar com que o banco faça esse alongamento, essa prorrogação do seu débito rural. E muita gente fica se perguntando por que o produtor rural ele tem benefícios que outras pessoas não têm. Isso não é verdade, porque como a gente viu recentemente com a alteração do Código de Defesa do Consumidor, a pessoa física também, quando ela está numa situação de superendividamento, ela, assim como o produtor rural, ela vai poder fazer um plano de pagamento, reunindo ali então todos os seus credores e dessa forma, com essa sugestão
inserida ali no seu plano de pagamento, ele pode pedir para os seus credores fazerem a redução do valor das parcelas mediante a prorrogação do prazo de pagamento. Quase igual o que acontece com o produtor rural nessa situação. Isso também já acontece para várias empresas que se utilizam daquele instituto jurídico chamado de recuperação judicial, onde a empresa também ela vai ali sofrer as consequências de uma ação judicial, porém ela vai ter ali um fôlego, um prazo de 180 dias úteis para poder então recuperar a sua questão financeira e aí então poder se reerguer, fazendo com que muitas empresas, ao invés de decretar falência, acabam entrando em recuperação judicial e salvando a empresa da ruína, inclusive salvando milhares de empregos em alguns casos. Importante também lembrar que nessa questão da prorrogação da dívida, questão de frustração de safra, o ideal é que o produtor tenha um seguro atrelado à sua produção. Seguro esse que pode proteger no caso de todos esses eventos que eu trouxe aqui para vocês, que podem ser capazes de frustrar a sua produção. Mas para aquelas pessoas que não contam com um seguro rural, o único caminho vai ser certamente pedir esse alongamento, essa prorrogação da dívida rural. Então, para aquele produtor que não tem o seguro, o único caminho é fazer mão desse instituto que eu trouxe aqui para vocês hoje nesse vídeo. E aí, dessa forma, então, pelo que eu trouxe aqui para vocês hoje, vocês conseguem, então, fazer um pedido para o banco para fazer a prorrogação da sua dívida. E se você tem algum caso parecido com esse, você pode deixar aqui um comentário e eu peço para você ficar sempre atento nas nossas redes sociais, porque sempre que possível a gente vai gravar dicas trazendo diversos direitos para produtores rurais, tá? Um grande abraço!